Boa noite, pessoal, tudo bom? Saudade grande de vocês. Eu queria primeiro me explicar aqui um pouquinho assim desse meu sumiço, dado que eu estava de férias, pseudo-férias, e eu tinha planejado uma série de ações, uma série de coisas super bacanas que a gente ia fazer aqui nesse nosso espaço, né? Porque eu tenho o desejo de ajudar, o desejo de contribuir, o desejo de dividir com vocês aquilo que eu aprendi ao longo da vida, que eu passei ao longo da vida, eu tenho essa vontade muito grande de dividir. Infelizmente, durante esse meu período de férias, não foi possível. Por que não foi possível? Porque milhares de coisas aconteceram e saíram do meu planejamento. Só que para começar, é preciso que a gente tenha força, tenha vontade, né? Primeiro eu queria dizer que, olha, a Vogue não vai perder a oportunidade de me ter na capa, porque eu estou na capa da Vogue, tá certo? E aí, eu fiz todo um planejamento, todo um cronograma, fiz 1000 planos e esses planos não aconteceram, principalmente por problemas de saúde, ou comigo ou com as pessoas que eu amo. Então, o que acontecia? Quando eu planejava para fazer alguma coisa para vocês, quando eu planejava para trazer alguma coisa diferente, nunca acontecia. E eu também não acho legal eu chegar aqui, toda vida que eu chego para mostrar o meu livro, apresentar o meu livro, e eu não sou dessa forma, né? Eu acho que o meu livro ajuda pessoas, o objetivo deles foi ajudar pessoas, tirar pessoas da área comum, né, fazerem refletir sobre a sua história com dinheiro. Mas eu não tenho esse canal aqui, eu não tenho esse espaço virtual para só jogar meu livro ou falar sobre ele, tá certo? Então era importante, era muito importante que eu faça aquilo que o meu coração aquece, esquenta, né? Então eu estava conversando com Deus assim, Senhor, se é uma coisa muito importante que eu estou esperando que acontecer em gratidão, eu vou aparecer do nada e vou falar sobre algumas coisas que interessantes no formato de live, né? E hoje eu queria falar sobre planejamento. Às vezes também eu estou fazendo lives, né? Nesse período eu fiquei fazendo lives, mas sempre lives de outras pessoas, não lives minhas, né? Inclusive, nas 2 próximas quintas-feiras eu vou estar em lives, uma com o pessoal no Paraná. Na próxima quinta-feira eu vou já daqui a pouquinho divulgar o post do que a gente vai estar falando numa live no Paraná e outra, acho que em São Paulo, na outra quinta. Então tem muita coisa para acontecer, tá muita coisa acontecendo, e aí o semestre começou, e aí eu tive que me readaptar, mas eu vou priorizar estar aqui com vocês, conversando com vocês sobre aquilo que eu acredito ser importante. Eu não posso deixar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei só para mim. Eu tenho que compartilhar, eu preciso compartilhar, tá? Então, primeiramente eu quero dizer que eu estou aqui num momento de gratidão muito grande, porque uma coisa que eu achei que não ia acontecer, aconteceu de uma forma maravilhosa. Então é uma forma de agradecer a Deus e ajudar outras pessoas da forma com que Deus me ajudou, da forma com que Deus me abençoou. Eu quero abençoar vocês também. Passando essa quinta na outra, eu vou estar falando também de planejamento financeiro, tá? No canal. Vai ser bem legal. Eu vou esperar os posts aparecerem para começar a divulgar aqui, tá certo? Da Juliette. E semana que vem, nessa quinta-feira dessa semana, eu vou estar numa live com o Juan, tá? Lá no Paraná. E na outra eu vou estar com a Juliette, que eu acho que ela é de São Paulo. Então vai ser muito legal, a gente já tem lives aí nas próximas 2 quintas, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho do meu livro, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de ações, também falar um pouquinho de planejamento. E essa é uma forma que eu encontro de contribuir, de ajudar, de levar conhecimento, aquilo que eu tenho recebido, né? E tenho estudado e tenho me capacitado para todo mundo. Bom, então vamos lá. Eu quero falar hoje, sempre lives rapidinhas, que é para você já tomar decisões importantes, já refletir sobre. Vocês sabem que eu gosto dessa ideia do refletir sobre. E eu queria falar muito sobre planejamento e o inesperado, tá? Que na academia, na universidade, a gente chama de sinistro, né? Na economia, a gente chama de sinistro. Quer dizer, aconteceu algo inesperado, aquilo que a gente não estava planejando. E quando a gente faz planejamento, olha, nós estamos a 32 dias de 2021. É o período de vocês planejarem, sonharem. Eu vou fazer inglês. Eu vou juntar dinheiro. Eu vou
vou aprender a tocar violão. Então são mil coisas que... eu vou aprender a fazer crochê, vou fazer muitas viagens. É aquela época que a gente está sonhando e planejando e dizendo que vai mudar e apresentando assim para o nosso subconsciente, poxa, para o nosso consciente, para o universo, que a gente vai mudar e a gente vai andar e vai caminhar e vai realizar aquilo que a gente quer. Só que na realidade, a maioria das coisas a gente não faz, né? Fica sempre só nessa ideia do querer, né? Do planejar, do sonhar. Tem uma história que eu contei numa live que eu fiz lá eu fiz uma live agora, deixa eu ver, meu Deus, com quem foi? Com o pessoal da Central de Escritores, e eu falei o seguinte, tinham cinco sapinhos na beira da lagoa, e tinha um tesouro grande na lagoa. 3 sapinhos decidiram pular para pegar aquele tesouro. A pergunta é, quantos sapinhos ficaram na beirinha da lagoa, assim, na beirada da lagoa? Quantos sapinhos ficaram? Então tinham 5 sapinhos e tinha um tesouro lá embaixo, mas quantos... se 3 quiseram muito, né? 3 quiseram, decidiram ir pegar o tesouro, quantos ficaram? Gente, ficaram os 5, porque você só querer, você só pensar, você só sonhar sem você executar, isso não acontece. Continua no mundo dos sonhos e você continua no seu lugar comum. Né? Então é preciso que a gente execute. 2020 foi um ano que ele veio para mostrar que a gente necessita executar. É um momento de executar. Mas obviamente que ninguém vai, de uma maneira assim muito louca, planejar sem fazer um planejamento, tá? Então você decide, você planeja. Quando a gente faz um planejamento... Por que eu tô falando sobre planejamento? Porque eu planejei muitos temas para discutir com vocês. Eu planejei muitos momentos, muitas estratégias de conseguir falar com vocês sobre finanças, sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre sonhos, sobre realizar sonhos. E é exatamente isso que eu já faço, né? Ou que eu já fiz no meu livro, Os 40 Ladrões que Existem em Você, mas... o brasileiro, ele não lê, e eu quero ajudar muita gente, então eu preciso falar, eu preciso me expor, eu preciso vir aqui aparecer. E planejei, mas só ter planejado não valeu. Por quê? Porque o mês de outubro, né, que eu tinha, na verdade foi o mês de novembro, né, o semestre começou agora, semana passada pra mim, esse mês de novembro aí eu teria pra planejar, e isso efetivamente não aconteceu. O que eu planejei não aconteceu. E o que eu queria falar com vocês sobre? Quando a gente planeja, tá certo? As empresas, quando elas fazem o planejamento estratégico delas, quando elas fazem o planejamento anual delas, né? Tem gente que já está se planejando para 2022, porque 2021 foi um ano que já está planejado. E esse é o ideal, que a gente consiga planejar para o próximo período, assim, para o próximo ano, que a gente consiga fazer sonhos grandes, assim, grandes que eu digo em longo prazo, não importa o tamanho deles, mas tem que ter um prazo de execução. E a gente, os brasileiros, a gente não tem esse costume de ter um prazo de execução. A gente não sabe nem como é que vai terminar o ano de dezembro e a gente simplesmente se conforma com isso. Não planeja o que vai acontecer, o que eu quero para janeiro de 2021, e fevereiro, e março, e abril, e dezembro de 2021, e dezembro de 2022. Então é importante que a gente tenha essas metas. Quando a gente tem metas, a gente planeja, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. O grande problema é que dentro do nosso planejamento, assim como as empresas fazem, as grandes empresas fazem isso e a gente também tem que fazer, é a gente entender que em algum momento pode acontecer um sinistro, pode ser que aconteça algo inesperado, pode ser que aconteça algo que a gente na academia, né, na universidade, com probabilidade muito pequena. Então pode até chance de algo acontecer seja muito pequena, mas se eu imporo dentro do meu planejamento uma saída, prazo, algo muito improvável aconteça, fica muito mais fácil de eu responder quando o problema aparece. Imagine o seguinte, uma pandemia mundial. Se é pandemia, gente, já é no mundo todo, né? Mas tudo bem, uma pandemia. Quem imaginaria ou quem conseguiria, quem foi a empresa que conseguiu se planejar para uma pandemia? Tá? Quem foi o grande expert, o grande profissional, o grande CEO que ele conseguiu imaginar que aconteceria uma pandemia em pleno 2020? Mas, dado o que aconteceu, então se o inesperado aconteceu, é preciso que a gente se readapte, né? Que a empresa ela tem que se readaptar. E nós temos que nos readaptar para fazer acontecer dentro daquilo que a gente tem, dentro daquela possibilidade que a gente tem, daquele arcabouço que a gente está vivendo.
Até porque o sinistro e inesperado a gente não consegue controlar. É muito importante, quando a gente planeja, que a gente entenda que o planejamento é diferente de controle, tá? Porque muita gente confunde planejamento com controle. Planejamento são metas que se cuidam ao longo do tempo, né? Que se tudo permanecer, eu estou pensando nas situações atuais, o meu planejamento ele vai acontecendo, eu vou adaptando os momentos e os meses em que as coisas não vão tão bem quanto eu estou esperando, como eu estou esperando. Mas isso não quer dizer que eu tenho controle, porque quando eu quero o controle da situação, quando eu busco muito o controle, a gente não tem controle. Sempre que algo depende de outra pessoa, a gente já perde o controle daí. Por exemplo, eu queria uma live, sei lá, para 100 pessoas, para 200 pessoas, para 500 pessoas, mas depende do outro querer assistir, então sempre que depende do outro, eu não posso controlar, né? Então assim, uma mulher engravida e tem um filho, aquela criança ela nasce com vontade própria, desejo, personalidade, então não dá para controlar, você educa, né? Você mostra o caminho, mas você controlar todas as ações é impossível, né? Nem mesmo fisiologicamente o nosso corpo a gente consegue controlar tudo. Eu achei que estava tudo belo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E nas minhas férias eu passei 3 semanas de cama com problema de coluna. Que é uma coisa tão improvável, eu malhando normal e tudo mais, era algo tão improvável, mas aconteceu. E me limitou de uma forma que eu não conseguia executar aquilo que eu tinha planejado. Acontece. Ok. Então, é importante saber que planejar não é controlar. Eu apenas planejo, eu apenas busco soluções e saídas para que as coisas venham a acontecer, tá? Controlar tudo, não é possível controlar tudo, nem controlar tudo. Sempre que dá do outro, já vai conseguir controlar. Então, você não pode controlar pessoas, você não pode controlar situações, você não pode controlar a economia, então você não pode controlar o externo. O meio externo é super disso que a gente tenha controle sobre todas as nossas. Então, controle é muito complicado. Agora, o planejamento é extremamente necessário. Inclusive, estou muito feliz que entrou aqui na live a lista em planejo. O Ricardo SPF está fazendo a gente estar conversando sobre plano estratégico. Ficar fio e o convite aqui ao vivo. Então, sempre que você precisa de alguma coisa externa é muito difícil. Então, planejar sempre é possível. O controle é que está nas suas mãos, tá? E outra, o sinistro e o inesperado, ele sempre vai acontecer. Aquilo que você não está esperando e muitas vezes você não está querendo, ou que muito melhor do que você pensou, ou muito pior do que você pensou, vai acontecer, tá? Vai acontecer. E você tem que estar preparado não só para as coisas boas, para os momentos bons, como para os momentos ruins. É por isso que você faz planejamento, né, Ricardo? É por isso que a gente faz planejamento estratégico, é por isso que a gente pensa lá na frente, tá? E a inesperada ela é cheia de baixos vidas, tá tudo bem, melhor do que estava, está pior, né? Eu venho aí de um problema, pensa com pessoas queridas, familiares, tudo mais. Hoje já recebi um grande presente, estou aqui em momento de agradecimento a Deus, né, por ter pedido e por ter conseguido uma coisa que para mim era muito importante. Quando a gente planejar, velocidade de ação é como a gente consegue responder a toda e qualquer dificuldade que apareça. Então, quando eu me planejo, quando eu faço um planejamento verdadeiro, o que acontece? Eu consigo não é só planejar, mas é imaginar que condições adversas podem acontecer. Se eu, dentro do meu planejamento, eu incorporo, ainda que de forma bem distante ou bem improvável, coisas que são difíceis de acontecer, eu consigo responder muito mais rápido quando a situação aparece, tá? Então, é aquela coisa, de repente você tá aqui, planejou que queria sei lá, fazer uma grande viagem, aí, sei lá, você parece grávida, tá? Ou, sei lá, alguém muito querido fica doente. Acontece, isso faz parte da vida. E a gente vai respondendo rápido à medida que as coisas vão acontecendo, tá? E o grande talento na vida é você saber responder rápido à dificuldade, aquilo que você não esperou. Então, a estratégia, ela ajuda muito. Os problemas, eles são muito mais fáceis quando você tem estratégia para solucioná-los. Tá? E vai tentando. Às vezes tem um problema, você escolheu uma estratégia que deu certo, às vezes você vai escolher estratégias que não deram certo, que não vão dar certo. Mas tudo bem, também faz parte do aprendizado. Como é que eu vou saber o que é bom, aquilo que eu sou boa, aquilo que eu sou ruim, se eu fizer sempre tudo que dá certo?
Né? Na verdade, não, a gente faz coisas vendo aí, testando se elas vão dar certo ou não. E aquilo que vai dando certo vai virando para nós uma metodologia, vai virando para nós uma forma de viver, uma forma de ensinar para as outras pessoas. Ricardo está dizendo que planejar é esperar o melhor e se preparar para o pior. É exatamente isso, você se prepara para o melhor e se você espera o melhor, mas você também se prepara para o pior. Por quê? Porque você está planejando. Bom, e aí eu acho legal porque, por exemplo, vou voltar de novo para a academia. Você tem empresas, por exemplo, que operam em dólar, tá certo? Que tem matéria-prima para produzir em dólar. Você acha que essas empresas, a maioria, ou as maiores, elas não têm uma planilha imensa do tamanho da parede da sua casa, com todas as ações estratégicas que elas vão tomar para qualquer valor em centavos, variação de centavos, que o dólar pudesse assumir ao longo dos anos? É claro que elas têm, já tinha visto isso em CEMIG, em Minas Gerais. É lógico que as empresas fazem isso, elas se preparam para variações. Então, o dólar está... Eu tô falando de dólar, é o câmbio, mas é que eu tô tentando ser o mais didática possível. Mas o câmbio aí na moeda americana, né, o dólar, ele custando R$6, existe uma estratégia, tá? Ele custando 5 tem uma outra estratégia, ele custando 4 tem uma estratégia muito diferente, né? E assim é na nossa vida também. Você quer viajar, mas aí o valor da moeda estrangeira ele vai moldando aí o número de dias ou o número de eventos, né, que você queira, ou de atrações que você queira conhecer num país diferente. Se aconteceu algo inesperado, você planejou e se planeja se preparar para o pior. Se aconteceu algo inesperado, você vai adaptar o seu planejamento. Se você espera, né, se você imagina, se você está preparado para o pior, você pode adaptar o seu planejamento, tá? Então, essa é que é a grande sacada do planejar, porque você vai, ele não é estanque não. Agora em dezembro você vai planejar, você pode planejar o seu 2021, mas você vai, olha, Luciano dizendo que precisamos nos adaptar ao caos, esperando que aconteça, precisamos nos adaptar caso aconteça esse pior, exatamente. Então, é isso que eu digo, é a velocidade de resposta. Quanto mais rápido a gente responde à dificuldade, melhor pode ser o nosso resultado. A gente sai na frente de muita gente que ainda está tentando processar a mudança ou que não se planejou. E se você também planeja, você consegue adaptar, porque planejamento não é um negócio fixo. E por quê? Porque ele não é controlado. O planejamento depende de muitas variáveis, e por depender de muitas variáveis, à medida que as coisas vão acontecendo, que o inesperado vai acontecendo, ou que coisas menos prováveis vão acontecendo, você vai adaptando o seu planejamento, você vai moldando. É como se fosse uma peça de barro que você vai moldando. Aí, poxa, o barro caiu ali, você ali, olha, como um oleiro vai lá, olha, e vai transformando a peça de novo. Tá? E é isso que você faz com o planejamento, você vai adaptando o seu planejamento à medida que as coisas forem acontecendo com o passar dos meses, tá? E o primeiro passo, ontem eu coloquei no meu feed, eu coloquei no meu stories, eu coloquei lá uma passagem bíblica e tal, de Provérbios que fala sobre a preguiça. Então, o ponto importante é você tem que vencer o medo e começar a planejar, né? E a preguiça também, né? Se enfrentar, se desafiar, fazer. Então, se desafia a fazer o seu planejamento para 2021. Esse é o meu convite para você em 2020, né? É muito fácil você simplesmente chegar e dizer assim, olha, 2020 foi o ano que não existiu, odiei esse ano e que o próximo ano seja melhor. Mas seja melhor como? Você vai chegar do mesmo jeito que você entrou em 2020? Você passou lá, virou o ano 2019, 2020, você era uma pessoa. Aconteceu muitas coisas, muita água rolou durante esses meses. Você não vai sair em 2020 do jeito que você entrou em 2020. Isso significa que se você já tinha um planejamento, esse planejamento ele teve que ser refeito, ele teve que ser remodelado, ele teve que ser repensado, ele teve que ser readaptado. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, porque nós somos seres em constante adaptação. Nós estamos nos readaptando às situações, ao inesperado, ao acaso, ao que vai acontecendo. Nós vamos nos adaptando ao que vai acontecendo na nossa vida e na nossa história. Então, abra mão da preguiça ou do medo, vença
o medo e a preguiça e faça, se desafie a fazer o seu planejamento. Coloque seus desejos, seus sonhos, seus anseios no papel. Em quanto tempo? Estipule prazo, estipule objetivo, tá? Para que você consiga ser uma pessoa diferente. Tá? Não saia de 2020 do jeito que você entrou. Então, se você entrou sem planejamento nenhum, pense sobre planejamento para 2021. Lembrando que passando essa quinta na outra, eu vou fazer uma live com a Juliette sobre exatamente sobre planejamento. Então, eu tenho uma live nessa quinta-feira, às 19h15, e na próxima semana à noite também eu tenho uma live. Depois eu vou colocar tudo bonitinho no meu feed para quem quiser acompanhar essas lives, vão ser bem legais. Então, abra mão de toda essa sua preguiça ou essa dificuldade, né? A passagem lá dizia o seguinte: o preguiçoso, ele tem preguiça, né? Até de levar a colher à boca. Né? Mas só quem pode fazer por nós somos nós. E a gente só consegue chegar mais longe se a gente tiver uma visão mais global. E o planejamento vai abrir a nossa mente para ver coisas maiores, de maneira mais geral, de maneira... Pense global, mas haja local. Nos falta essa cultura, falta sim, Ricardo, por isso que achamos o máximo o jeitinho brasileiro, é verdade, porque é tudo na última hora, é tudo ali, olha, não existe planejamento, não existe, se der certo, é na hora que der certo, eu faço uma gambiarra, porque o Brasil é um grande país de gambiarras, né, mas o mundo, ele não é feito de gambiarras, tá, é só o nosso micromundo ali que a gente acha que consegue resolver tudo na gambiarra, né, E jeitinho é ruim, não é bom, nunca o jeitinho é bom, tá? A gente pensa assim, olha, beleza, fui malandro, fui esperto, passei na frente de todo mundo, mas na verdade você perdeu a oportunidade de um aprendizado maravilhoso, que é pensar diferente do comum, ou ver a dificuldade e enfrentar a dificuldade de uma outra maneira que não fosse o jeitinho. Na verdade, o jeitinho, ele é o nosso desafio diário. Como é que eu posso utilizar a minha atividade cerebral para fazer além do jeitinho, para além do jeitinho? Né? Como é que eu posso utilizar as minhas habilidades, as minhas capacidades para resolver os meus problemas, que não seja com gambiarra, que não seja com um jeitinho, porque uma hora a vida cobra, tá certo? Cobra essa maturidade, cobra essa nossa destreza de lidar com o desconhecido, se adaptando, mas se adaptando de uma maneira em que seja utilizado um pouco mais do nosso talento, das nossas habilidades, né? Então, lute para que você não seja essa pessoa do jeitinho, essa pessoa da gambiarra, essa pessoa do qualquer jeito, né? Porque a excelência... Kilvia, feito é melhor do que perfeito. Não, o melhor é o perfeito, tá? Pode ser até que a gente não alcance o perfeito, a perfeição, mas a gente tá ali, ó, lutando, batalhando, brigando, tentando chegar o mais perto desse perfeito. Tá? Fazer de qualquer jeito não é melhor do que não ter feito. O melhor é ter feito com excelência. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é essa busca de excelência, tá? E a gente consegue se melhorar quando a gente tem a nossa estratégia na cabeça, planejada do que a gente quer. Obviamente, isso é a minha opinião, eu tô aqui contribuindo, querendo dividir com vocês aquilo que eu penso, minhas indagações, né? Mas faz algum sentido, tá? Faz algum sentido. Outra coisa busque vencer através do seu talento, através do seu esforço, através da sua busca, né? E seja grato, agradeça. Agradeça a Deus, se você for religioso, agradeça ao universo, agradeça aos seus antepassados, se você acredita assim, mas seja grato, traga a gratidão com você. Né? Hoje eu digo, olha, eu não vou maquiar, não vou fazer nada, tá? Cheguei do médico e tal, vou fazer a live porque eu já estou muito grata, estou muito feliz, estou muito afim. E aí que tema eu vou falar? Poxa, o inesperado, o planejado que não foi executado. Não foi executado em novembro, mas vai ser executado em dezembro e tá tudo certo. Né? Quer dizer, eu tenho uma relação enorme de temas super interessantes para conversar com vocês, super interessantes para dividir com vocês. Fiz um planejamento, fiz uma tabelinha lá toda coloridinha, com prioridade de cores, com prioridade de assuntos, com sequência de assuntos. Por quê? Porque eu preciso dividir. Tá? Eu não posso morrer com essa informação que eu tenho, com esse saber, sem dividir. Eu não consigo viver sem dividir.
Eu não consigo viver sem trocar, sem receber, sem dar, sem receber. Eu preciso trocar. A vida para mim é uma troca. Então, a internet, ela traz para mim essa possibilidade de visão, essa possibilidade de crescer junto com vocês, de aprender com vocês. Todo dia eu tô aprendendo com pessoas e tô vendo, às vezes não tô fazendo, mas eu estou vivendo, eu tô vendo, eu tô juntando, porque o conhecimento ele é cumulativo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Mas nada pode substituir a prática, o fazer. Para que eu possa falar com vocês, criar algum tipo de ambientação com a câmera, eu tenho que fazer. Eu só posso saber qual é. Estou fazendo curso de iluminação? Estou fazendo curso de iluminação. Estou fazendo curso de gravação de vídeo? Estou fazendo um curso de iluminação de vídeo. Estou fazendo alguns cursos? Estou. Mas eu só vou saber se a luz está estourando no meu óculos, se eu posso fazer uma live de óculos ou não, se o melhor ângulo da iluminação está ok, se eu fizer. Eu só vou saber qual é o meu melhor ângulo na câmera se eu colocar meu rosto na câmera. Eu só vou conseguir saber se o que eu estou falando é relevante se eu falar. Por mais que mais ou menos pessoas assistam. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que saber, eu tenho que pagar para ver. Tá? E aí, o mínimo que pode acontecer é eu receber aí, sei lá, alguns haters ou alguém que não concorda. Faz parte, gente, faz parte. Alguém não gostar de mim, ou alguém não gostar de você, ou alguém não concordar com a sua opinião, faz parte. E o máximo que pode acontecer é que as pessoas elas se identifiquem com isso, elas reflitam com o que eu estou dizendo, elas achem, né? Você acha que faz algum sentido, e aí você busca melhorar suas estratégias para os próximos anos. Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer desenvolvimento, isso vai trazer melhoria para a sua vida pessoal, financeira, profissional. E aí eu vou ficar muito feliz de porque eu coloquei minha cara a tapa, eu de alguma forma contribuir para que você chegasse a um patamar diferente, a um outro nível, tá certo? São lives rapidinhas, tá? Queria mandar um abraço a todo mundo que ficou comigo, que escutou, concordando ou não, querendo aprender ou não. Se vocês gostaram, né? Se você concorda, se você gostou, se você acha que é um tema para discussão importante, eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sou uma pessoa que você vai me dizer uma coisa, mas eu vou estar questionando, será que faz sentido? Será que é isso mesmo? E eu quero que seja assim também. A gente não pode viver as pessoas dizendo o que a gente tem que fazer, faça isso, faça aquilo, sem que a gente tenha um mínimo de reflexão. Né? A educação passa pela reflexão e não pela repetição. Eu acredito muito nisso. A educação ela é reflexão, ela é ação, né? Reflexão e ação. Ela não necessariamente ela é repetição. Tá? Eu acho que, na verdade, nós temos uma capacidade muito além para não ficarmos só repetindo, mas para ficarmos fazendo novo, testando, vendo modelos diferentes, formas diferentes de pensar, de agir, de viver, e isso faz a roda da vida girar, tá certo? Então, um grande beijo. Se vocês acham que faz sentido, foi legal, vocês gostaram aí do Voguezinho bonitinho aí em cima, mereço ser capa da Vogue, manda um aviãozinho para alguém passou aqui, mandou uma pergunta. Não. Então, se você acha que vale a pena, manda um aviãozinho, manda para os amigos, tá certo? E eu espero vocês em breve. Também vai ser relâmpago, tá? Vou ter uma live com quinta-feira, 19h15, vocês vão ver aqui. Na próxima quinta-feira também tem uma live à noite. E vou ficar aparecendo aqui de flashbacks, quando as ideias forem aparecendo nos próximos dias. Depois eu vou estabelecer, tô testando aí para ver qual é o melhor dia e o melhor horário para falar com vocês, tá certo? E aí vocês vão dizer para mim qual é o melhor dia, né? A partir da audiência, a partir da reciprocidade, da troca, vocês vão me dizer o que é o melhor, qual é o melhor dia, qual é a melhor forma, qual é o melhor formato. Eu tô aprendendo aqui com vocês, tá? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.